Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada realmente épica, a busca da humanidade por compreensão. É uma verdadeira odisseia, sabe? Atravessa milênios e, no fundo, é o que define quem nós somos. Vamos mergulhar de cabeça nessa busca. Uma jornada que não começa com respostas prontas, mas sim com a emoção talvez mais humana de todas, a admiração. Aquele sentimento de olhar para o céu numa noite estrelada ou para a força de uma tempestade e se perguntar: o que é tudo isso? É exatamente aqui que tudo começa, com esse sentimento profundo de assombro, de admiração, diante de um mundo cheio de mistérios. As primeiras perguntas não eram científicas, claro, eram sobre encontrar um lugar, um sentido para a nossa própria existência no meio de tudo isso. E aí, a chave começa a virar. Os primeiros passos de verdade foram dados quando a gente parou de tentar explicar o mundo só com histórias, com narrativas fantásticas, e começou a buscar os princípios por trás das coisas, as regras por trás do caos que a gente via. E essa imagem aqui, ela captura essa virada de um jeito perfeito. É a transição da aceitação cega para o questionamento. Foi um momento em que a humanidade meio que despertou, sabe? Trocando a escuridão da ignorância pela luz da razão. O mais fascinante é ver como essa jornada se desenrola ao longo do tempo. A gente pode dividir em 4 grandes eras, cada uma transformadora. E o interessante é que cada uma constrói em cima da anterior, mas, ao mesmo tempo, questiona tudo que veio antes. Então vamos viajar para Atenas antiga, o verdadeiro berço onde as ferramentas para essa nossa busca foram criadas. Foi ali que o pensamento ocidental começou a ganhar a forma que a gente conhece. Foi lá em Atenas que a filosofia deu voz para o nosso mundo interior. Aquela curiosidade simples sobre as estrelas, sobre a natureza, se transformou em algo muito, muito maior. Uma disciplina para investigar a própria vida. E aqui está a grande sacada. O foco mudou do cosmos, do universo lá fora, para nós mesmos. Pela primeira vez, a humanidade começou a investigar de forma sistemática o que significa viver bem. E ao fazer isso, os gregos não só acharam respostas para eles, não, eles criaram um modelo de pensamento, um sistema, que se tornou a base de toda a ciência e filosofia ocidentais. E essa única ideia, ela se tornou o alicerce de todo o pensamento ocidental. É um chamado à introspecção que ecoa através dos séculos, lembrando que a chave para entender o universo exterior está, primeiro, em entender o universo que existe dentro de nós. A jornada, então, entrou numa fase completamente nova. Foi quando a luz da razão encontrou o poder imenso da fé. E isso deu início a um diálogo que durou séculos. Um diálogo entre o céu e a terra. A grande tensão da era medieval era justamente essa: o esforço para reconciliar essas duas formas tão poderosas de entender a existência. Será que eram caminhos paralelos que nunca se cruzavam? Ou eles poderiam, de alguma forma, convergir para uma única verdade? E essa busca levou a séculos de um trabalho teológico e filosófico profundíssimo. Foi uma tentativa de construir uma ponte, sabe? Uma ponte entre a revelação divina e a mente humana, entre a fé e o saber. Mas e o que acontece quando essa ponte desaba? Agora a gente chega na era moderna, uma época de crise profunda, de dúvida existencial. De repente, surgiram pensadores que ousaram questionar absolutamente tudo, inclusive os próprios fundamentos da moral e da verdade que tinham sustentado a civilização por séculos. A filosofia, então, mudou o seu foco. Ela saiu daqueles grandes sistemas abstratos e mergulhou de cabeça na experiência do indivíduo, com todas as suas angústias, sua liberdade, sua fé particular. A jornada se voltou completamente para dentro, confrontando a ansiedade, a liberdade e o potencial vazio da condição humana. A filosofia se tornou quase um espelho da alma. A grande lição que fica aqui é esta: a liberdade de pensar por conta própria, ela veio com um preço, e um preço alto. O pesado fardo de ter que encontrar o próprio sentido num mundo que para muitos parecia não oferecer mais nenhuma resposta pronta. E isso nos traz até os dias de hoje, a uma era definida pela tecnologia, pelo excesso de informação e também por um tipo de cansaço existencial que parece ser único do nosso tempo. No meio de tanto barulho de algoritmos, da correria da vida digital, aquelas perguntas antigas sobre propósito, sobre significado, elas não sumiram não. Pelo contrário, elas ressurgem com uma urgência totalmente nova. E essa talvez seja a questão filosófica central do nosso tempo. Ela nos pede para definir nossa própria humanidade em contraste com a inteligência artificial, com a automação que não para de crescer.
Essa imagem simboliza perfeitamente a resiliência do espírito humano. A busca por sentido continua. Ela se adapta, encara novos desafios, mas ela nunca, nunca desaparece. A necessidade de compreender simplesmente permanece. No fim das contas, depois de milênios de busca, a própria jornada acaba revelando a resposta. O poder de questionar, de refletir, de pensar. Essa continua sendo a nossa liberdade mais fundamental e talvez a nossa característica mais profundamente humana.